Olá para você que nos assiste pelo canal 15 da NET Santa Maria e também pelo nosso canal do YouTube, o youtube.com/UFNTV. Você conseguiria imaginar sua vida sem as facilidades e os benefícios da inteligência artificial? Ela veio para promover desenvolvimento, saúde, segurança, bem-estar. Mas ao mesmo tempo que nos impacta e surpreende, pode nos colocar em risco? Hoje nós vamos falar sobre implicações, avanços e possíveis ameaças da inteligência artificial. Para participar desta discussão, eu convido Dante Augusto Baroni, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, referência em computação no Brasil e no exterior, com pós-doutorado pelo Centro Nacional de Estudos das Telecomunicações, na França. Seja muito bem-vindo, professor Dante. É um prazer muito grande estar compartilhando com vocês os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do tempo e conversar com o Mircos também, um colega muito querido da Universidade Franciscana, sobre esse tema tão importante na sociedade, que é a inteligência artificial e os riscos das novas tecnologias. O nosso convidado da casa é o professor Mircos Ortiz Martins, docente dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da Universidade Franciscana, mestre e doutor em nanociências, uma área extremamente ligada à inteligência artificial, que daqui a pouco ele vai explicar para a gente. Seja muito bem-vindo, professor Mircos. Olá, tudo bem? Professor Dante, um prazer rever o colega. É muito bom conversar com o senhor. Bruna, obrigado pelo convite. Professor Dante, eu começo lhe perguntando uma questão que eu acho que é bastante provocativa, professor. As máquinas pensam, professor Dante? Olha, nós temos duas posições, duas linhas de pesquisa na inteligência artificial. São os conceitos de inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. Na inteligência artificial fraca, nós, digamos, na ciência da computação, a gente procura desenvolver técnicas que sejam as mais eficientes possíveis para resolver uma série de problemas. Então, essas ferramentas são as que usam sistemas de recomendação em ferramentas como Netflix, sistemas compras na Amazon, Facebook, sistemas de reconhecimento facial e tantas outras. Já na linha de inteligência artificial forte, a gente pressupõe que as máquinas realmente venham a ser dotadas de uma inteligência efetiva, talvez até uma própria consciência, né? Então, é nessa segunda linha da inteligência artificial forte em que as máquinas efetivamente, se poderia dizer que elas pensariam, né? Nós não chegamos ainda nesse ponto, mas há vários estudos, há muitas assim pensadores intelectuais que temem que esse dia chegue, né? Então, nós, Mircos e eu, pesquisamos, nós pesquisadores em inteligência artificial, acreditamos que seja possível uma inteligência artificial forte, mas que muita pesquisa tem que ser feita nessa direção. Mas justamente quando ela surgir, efetivamente, muitos cuidados têm que ser tomados com isso. E é uma questão, né, professor Dante, que intriga bastante as pessoas, chama bastante atenção, né, causa, assim, um pouco de polêmica, até eu diria. E aproveito para perguntar para o professor Mircos, como é que isso é visto na faculdade, né, pelos alunos que estão chegando? Eles se interessam muito por esse tema? Como que ela é vista dentro, né, do ambiente universitário? Toda essa linha que o professor falou, né? A gente tem duas linhagens, assim, as linhagens de aplicação, que é uma linhagem bem de inteligência artificial fraca, né? Que ela tem bastante aplicações porque existem muitas ferramentas para você construir soluções usando inteligência artificial, né? De uns 5, 10 anos para cá, né? Nos últimos anos aí, a gente viu o boom, aconteceu uma explosão de aplicações usando inteligência artificial, porque existem ferramentas acessíveis, né? Então, é bem fácil, né, hoje em dia, pegar um aluno de graduação e em 1 e 2 semestres a gente construir uma aplicação que utilize, né, a inteligência artificial para resolver algum problema. Mas são as inteligências artificiais fracas, né? Não são aquelas onde o computador realmente está pensando, mas sim está emulando uma formação de conhecimento, né, professor Dante? Então, a gente tem essa característica de criar soluções com os alunos para fazer uso da inteligência artificial já durante a graduação, né? A gente consegue fazer isso, mas são situações onde a gente está
emulando um conhecimento, né? A gente está tentando simular um conhecimento em cima de um conjunto de dados que a gente já conhece, né? A gente tenta extrair informação em cima de padrões, alguma coisa nesse sentido. Não é a máquina pensando sozinha ainda, né? A gente não chegou nesse nível ainda, mas tudo leva a crer que a gente tenha uma curva de domínio tecnológico, né? Se a gente pegar o quanto a gente teve de evolução em IA, professor Dante, eu acho que pode até me complementar em relação a isso, mas nos últimos 5 anos, a velocidade com que cresceu a maturação das aplicações usando IA, né, professor? 5 anos atrás, a gente via uma ou duas aplicações usando IA na nossa vida, né? Enxergar lá as primeiras aplicações do Netflix, alguma coisa. Hoje em dia, tudo tem IA, né? O que o senhor acha, professor? O que o senhor tem visto de aplicações de estado da arte na inteligência artificial? Exato. Eu acho que essa questão que a Bruna colocou, que o Mirko já começou a responder, é extremamente interessante, que a gente sente que realmente a inteligência artificial hoje em dia é pervasiva em todas as áreas do conhecimento, está sendo usada, só que nós, como usuários, as pessoas na sociedade, não se dão conta que os sistemas de IA estão por tudo. Então, como eu falei anteriormente, se nós estamos usando redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, Instagram e outras, há várias ferramentas de inteligência artificial por trás e a gente não sabe exatamente como que eles vão manipular os dados das pessoas, né? Então, sem dúvida, o fato da tecnologia, que também, como o Mirko colocou, que tá, de 5 anos para cá, 5, 10 anos, houve esse boom, muito em cima do que a gente chama do aprendizado profundo, do inglês, o deep learning. Então, com essas novas tecnologias, com esses novos modelos, digamos assim, e também com o poder de processamento das máquinas mais avançado, arquitetura, processamento em nuvem, que a gente chama o cloud computing e outros, né? Nós tivemos grandes avanços em processamento de linguagem natural, em reconhecimento de imagens e também de reconhecimento da fala, que eram, digamos assim, barreiras, de uma certa forma. Havia soluções anteriores de tecnologias e de inteligência artificial, mas não com a qualidade que nós temos hoje. Então, a Siri, por exemplo, a Alexa, esses assistentes pessoais, a qualidade que eles têm hoje, nós não tínhamos no passado. Então, realmente, as pessoas estão vendo como que elas podem ser ajudadas pela inteligência artificial, mas também há muitos riscos envolvidos. Existe algum limite para a inteligência artificial, professor? Qual é o limite? O limite, digamos, para a inteligência artificial, potencialmente, aí também justamente vamos falar um pouco dessas linhas voltando à inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. Há pessoas cientistas intelectuais, que temem que essa inteligência artificial forte surja e que ela venha até sobrepujar a própria inteligência humana, né? Então, nós temos Stephen Hawking, que era uma pessoa que deu grandes contribuições à ciência, à física, e que ele mesmo, para a sua qualidade de vida, dependia muito das tecnologias de reconhecimento de voz, de mobilidade, assim por diante, até de leitura de sinais cerebrais, né? Ele mesmo temia muito esse surgimento de uma inteligência artificial forte. Porque, efetivamente, no momento que isso surgiu, que a gente chama a singularidade, né, nós não sabemos exatamente o que pode acontecer. Então, poderia se pensar num cenário utópico, né, em que essa própria inteligência artificial poderia até nos ajudar como humanidade, porque nós também, seres humanos, nem sempre somos amigos de nós próprios. Já visto como é que nós estamos lidando com o meio ambiente e também, em alguns países, a própria condição da pandemia do coronavírus, né? Mas poderíamos também ter um cenário distópico em que, tal como na maioria dos filmes de ficção científica, essa inteligência, digamos, tomaria uma personalidade, uma certa consciência e que ela poderia achar, não, os seres humanos são descartáveis. Nesse meio termo, eu poderia também citar um grande intelectual da atualidade, Yuval Harari, que ele teme, de uma certa maneira, esse surgimento da IA forte, mas justamente diz que nós temos que estar conscientes dos grandes avanços da inteligência artificial e dos avanços da engenharia
do ponto de vista genético, né? As evoluções que se podem ter, os próprios humanos podem, talvez a própria espécie humana poderia estar em risco, no sentido em que manipulações pudessem dar vantagens para os seres humanos, e numa ótica também da própria evolução de Darwin, essas diferenças poderiam levar a melhorias que fizessem com que os seres humanos normais, baseados em carbono, pudessem ter desvantagem no meio ambiente, que esses outros seres humanos poderiam ter, digamos assim, vantagens competitivas. Então, só para fechar essa pergunta, é interessante também citar um outro grande pesquisador, enfim, Ray Kurzweil, que autor do livro A Era das Máquinas Espirituais, que também diz que ele é um futurista assim bem forte na acepção do termo, que diz que nós, seres humanos baseados em carbono, nada mais somos do que uma etapa transitória para seres mais evoluídos baseados em silício. Quando a gente está construindo uma inteligência artificial, né, se a gente chegar nesse ponto, né, durante a nossa existência agora, a gente chegar na singularidade, onde a máquina vai assumir uma consciência, quem garante, né, uma questão, acho que bem filosófica, mas tem a ver com a tecnologia também, porque nós estamos envolvidos na construção dessa inteligência. Né? O humano vai estar construindo a inteligência, Claro. salvo que alguma máquina consiga ela mesma construir outras máquinas, né? Daí a gente já foge desse conceito. Mas a máquina da singularidade, né? Ela estaria apoiada numa própria ética, ou a ética teria sido herdada dos humanos, né? Porque daí a gente entra no problema de ética. Será que a máquina vai responder a mesma ética que nós humanos respondemos? Será que ela vai enxergar questões de ferir outra pessoa, ter preconceitos, né, de convivência comunitária? Será que ela vai herdar isso dos humanos que fizeram aquela inteligência? Ou será que a própria consciência dessa singularidade vai ter uma ética própria? O que o senhor acha? Claro. Essa questão é extremamente pertinente, que justamente mostra o maior risco dessas máquinas dotadas, que venham a passar nesse momento da singularidade, né? Efetivamente, até lá, e mesmo hoje em dia, primeiro, Marcos, o seguinte, hoje em dia mesmo, nós já temos vários problemas que a ética não é adequadamente considerada em sistemas de inteligência artificial. Então, se formos pensar em sistemas de reconhecimento facial, né, nós sabemos que mulheres, pessoas de cor, não têm a mesma qualidade no reconhecimento do que pessoas de homens em geral, pessoas de pele clara. Então, várias assim cidades dos Estados Unidos, como São Francisco, Boston, já baniram completamente essa questão de usar sistemas de reconhecimento facial. Por quê? Porque justamente não é que os algoritmos, os programas em si, os programadores tenham feito de propósito isso, mas as bases de dados não foram adequadamente usadas, e sempre há um número muito maior de exemplos de pessoas justamente brancos, pele clara, tudo mais. Então, naturalmente, há situações em que há problemas, então, no uso de sistemas hoje em dia, realmente para obtenção de crédito, vagas de emprego e até tempos de encarceramento. Já existe também no judiciário, em algumas cidades dos Estados Unidos, que também o tempo de encarceramento vai ser determinado por algoritmos de inteligência artificial. Então, hoje em dia já estão baseados em princípios éticos dos programadores ou das bases de dados que programam o sistema, né? Então, isso tem que se levar muito em consideração. Pode ser aí um pouco claro, entramos um pouco na filosofia, nesse cenário mais utópico, em que os próprios sistemas de inteligência artificial poderiam aprender uma função de otimização dos benefícios, né, de fazer com que eles sejam mais éticos e levar em conta questões morais. Mas isso é um grande problema que nós temos, por exemplo, também em carros autônomos, já uma grande preocupação de entidades internacionais, inclusive, que, por exemplo, se nós formos, nós dirigindo um carro, numa situação de perigo, a gente pode ou
desviar para a direita e a gente mesmo correr risco da nossa própria vida, cair num barranco, por exemplo, ou eventualmente atravessar para o outro lado e também termos risco e estarmos colocando a vida de outras pessoas numa situação de perigo, né? Mas isso tudo é muito rápido. Mas os sistemas de inteligência artificial já vão ter esses sistemas autônomos que realmente ter programadas algumas regras de cunho moral dos seres humanos. Então, hoje em dia, um programador vai dizer: eu vou, por exemplo, atropelar uma senhora de idade de 60 anos, eu já sou idoso, então uma senhora de idade, um idoso que nem eu, ou eu vou atropelar uma moça com um bebê no colo. O que é moralmente aceitável? Mas isso são questões que nós estamos enfrentando hoje. Hoje, no momento que há um colapso no sistema de saúde, os médicos já têm que programar os sistemas. Quem é que está na frente dessa lista de prioridades? É um idoso ou é um jovem? Né? E assim vai. Então, nós já temos, hoje em dia, com os problemas que nós temos na sociedade, esses sistemas já estão, e nem sempre usam inteligência artificial, usam os nossos códigos morais, mas nós já somos confrontados com essas situações. Então, é claro que sistemas que vão evoluir também terão que ser confrontados com essas situações. Mas, no cenário utópico, digamos que haja uma inteligência tão desenvolvida, mais até do que a nossa, no sentido moral, inclusive, né, que possa otimizar algumas opções para o bem da sociedade como um todo. Sobre essa capacidade da inteligência artificial moldar os nossos comportamentos, né? Na mesma forma como o senhor explicava, como é que é esse impacto, assim, como é que isso é discutido? Isso é uma preocupação também? Daqui a pouco a gente está mudando toda uma forma de viver em função das máquinas? Efetivamente, nós já somos moldados pelas máquinas, né? Então, no próprio uso das redes sociais, a questão, por exemplo, da gente aparecer mais feliz do que a gente está, a questão dos cliques, dos likes, né? Então, na China, por exemplo, já tem todo um sistema de crédito social que as pessoas vão ter vários direitos ou negados direitos em função do seu comportamento. Então, já todo um sistema massivo de uso de câmeras, reconhecimento facial, se ela, por exemplo, digamos que ela tenha entregue um livro numa biblioteca pública com atraso, já pode tirar os pontos. Então, nós já temos todo um sistema, às vezes não está tão explícito assim, mas implicitamente, por exemplo, até em vagas de emprego, existem vários programas que já selecionam, a gente manda, por exemplo, uma proposta de emprego, a gente não sabe se é uma pessoa que está analisando e que tem seus próprios bias, as polarizações que nós também, seres humanos, têm, ou são sistemas que estão tendo algum bias, né? Então, esses sistemas também podem usar as redes sociais sem a gente saber. Isso, então, já está condicionando uma série de resultados práticos nas nossas vidas em cima das tecnologias. Então, nós podemos dizer que é muito difícil dizer qual o impacto que as tecnologias não têm sobre nós. As tecnologias têm muito impacto em nossas vidas atualmente. Um exemplo bem claro disso são os aplicativos de relacionamento que usam aquele cruzamento de dados por IA, né? E então a pessoa deixa de fazer a escolha com quem vai se relacionar e quem decide é a máquina, né? A gente está vivendo... Eu não faço uso desses aplicativos, mas quem faz uso está sendo moldado por uma inteligência artificial, né? Se a gente vai fazer um pedido de compra de comida de teleentrega, né, os primeiros que aparecem na nossa lista de sugestões são decididos por uma inteligência artificial, baseado naquelas compras anteriores que a gente fez, né? Exato. Então, muita coisa a gente é moldado, né? Mas a gente nem enxerga. Vamos falar, inclusive, de eleições. Então, houve uma empresa, Cambridge Analytica, que fez toda uma segmentação dos usuários baseado justamente nas postagens dos usuários da Inglaterra, da Grã-Bretanha, em redes sociais, fez toda uma segmentação e puderam fazer no Brexit uma campanha muito direcionada, que nem justamente que nem o Mendes falou, nós vamos comprar uma comida, mas os sites que vão vir já são alguns pré-determinados, porque também ou patrocinadores, ou porque a gente fez amigos nossos já pediram naqueles mesmos sites, assim por diante. Bom, isso então fez um efeito muito grande no Brexit, né? Soubemos depois que houve outras pesquisas de opinião que o pessoal queria voltar atrás, mas também ficou difícil. E na própria eleição do presidente Trump em 2016 também se diz que houve uma influência muito grande sobre isso.
Inclusive, já queria destacar também uma iniciativa do Vinícius Volozin, que foi pesquisador nosso aqui do Rio Grande do Sul e agora está na Alemanha, todo um movimento envolvendo várias universidades, queria também convidar já a Universidade Franciscana, através do Mircos, para se somar esses esforços para nós tentarmos mitigar os efeitos das fake news nas próximas eleições que vão ocorrer no ano que vem. Então, toda a sociedade tem que se armar justamente sabendo dos malefícios possíveis das ferramentas de inteligência artificial, até em eleições que depois nós sociedades, vamos ter que arcar com as consequências por muito tempo, né? Em função dessa possibilidade, né, que justamente as tecnologias sejam usadas com propósitos que não sejam os melhores, se formos pensar em termos democráticos. É sobre a relação da inteligência artificial com os empregos, né, professor? Porque tem toda aquela questão de que o avanço tecnológico, o avanço das máquinas vai roubando alguns empregos, digamos assim. E, da mesma forma, também outros novos, né, são criados. Eu queria ver o que o senhor pode falar diante disso, né, desse medo que as pessoas têm, né, da tecnologia roubar alguns postos de trabalho, enfim, o que a gente pode falar, né, já que estamos dentro de uma universidade que forma aí, né, profissionais de várias áreas, o que o senhor pode falar em relação a isso? Antigamente, já na própria Revolução Industrial, as máquinas substituíam muito a força assim, braçal, digamos assim, a energia mesmo das pessoas para certas tarefas. Então, em termos de locomoção, fazer máquinas operarem. Só que agora, justamente, o próprio trabalho intelectual também está sendo modificado pelas ferramentas de inteligência artificial. Então, eu diria que sim, há alguns empregos que podem e que já foram assim bastante afetados pelas tecnologias mais recentes e pela inteligência artificial, mas também há muitas vagas que estão surgindo justamente porque a vida está totalmente se reconformando. Então, nós que atuamos, Mircos, eu e tantos colegas em ciência da computação, nós estamos até num cenário um pouco mais tranquilo, né? No sentido em que nós estamos formando pessoas que dificilmente ficarão desempregadas. Mas algumas tarefas assim, mais corriqueiras, mesmo em computação, também podem ser substituídas por inteligência artificial. Mas, então, eu não seria pessimista, mas também eu diria que as pessoas têm que estar sempre pensando num retreinamento e estarem muito assim, atualizadas com as possibilidades, como que o mundo está caminhando. Então, as pessoas têm que ficar com os olhos bem abertos para ver se os seus empregos estão garantidos, sei lá, no horizonte de 5 ou 10 anos. Mas eu diria que uma mensagem um pouco mais positiva, que há muitos empregos também que estão surgindo, que não eram... Justamente a tecnologia é tão impactante que nós não podemos nem pensar o emprego que vai surgir daqui a 5 anos, 10 anos. Né? Eu não vou dar essa tarefa nem para o Mircos, nem para mim. Quer dizer, quem é que vai fazer essa futurologia? Não podemos ter essa certeza. Consegue fazer um link, professor Mircos, também com a área que o senhor se especializa, que é a nanociências, né? A inteligência artificial também, com toda essa questão tecnológica da nanociências, né? Eu imagino isso como o futuro, digamos assim. A tecnologia consegue, por exemplo, utilizando inteligência artificial, desenvolver novos fármacos, né? Dentro da área de farmacêutica, utilizando inteligência artificial e nanociências, né? Estudar moléculas, desenvolver novos medicamentos. A própria vacina contra a Covid, que foi desenvolvida em vários locais distribuídos pelo planeta, né? Além de contar com a colaboração, que é baseada em cima da comunicação pela internet, né? Então, se a humanidade não tivesse internet, nós não teríamos desenvolvido tantas vacinas em tão pouco tempo, né? Que os grupos que estudaram essas vacinas aí conseguiram compartilhar conhecimento, e aí entra bastante computação na nuvem, inteligência artificial para lidar com um volume de dados gigantesco, né? E aí, nanociências também entrou com isso, porque foram estudadas várias moléculas, né, para interagir com o vírus e tornar ele menos eficiente na maneira tanto de
de transmissão quanto da mortalidade, né? Então, essas tecnologias novas surgem e criam novos campos de trabalho, né? E aí é importante a universidade, né? Porque a universidade sempre está estudando o estado da arte das áreas, todas elas, né? Novas situações aparecendo que vão se tornar novos empregos. E para isso a gente precisa ter as pessoas sempre estudando, mas as pessoas não podem parar de estudar e achar que vão dominar essas novas técnicas que estão surgindo. Então, a universidade é o melhor lugar que a gente pode estar nesse momento, né? Não só a interdisciplinaridade é fundamental, como também nós temos que pensar como sociedade no avanço tecnológico com várias áreas simultaneamente. Então, nós não podemos deixar, por exemplo, nem o Mircos falou, o desenvolvimento de um fármaco com inteligência artificial. Não é só o pessoal de biociência, de bioengenharia, de computação que vai trabalhar. Nós temos que botar pessoas que também têm o conhecimento da ética, né? Da educação. Então, nós temos que formar equipes interdisciplinares e também temos que pensar como que nos cursos de computação nós já vamos ensinar ética também para os alunos, né? Professor Dante Perfeito. Augusto Baroni, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua participação aqui no Novas Fronteiras. Com certeza a inteligência artificial ainda vai nos surpreender muito, né? E cada vez mais rápido ainda, né, professor? Muito obrigada. Muito grato pelo convite. É um prazer estar conversando com o pessoal de Santa Maria, uma cidade que eu tanto gosto no nosso estado. Professor Mircos Martins. Prazer rever o Mircos. Professor Mircos Martins, professor dos cursos, né, de Tecnologia da Informação aqui da Universidade Franciscana, obrigada também pela sua presença. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer conversar com o professor Dante. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Prazer. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.